Se puder, fique em casa e ouça Com a Bola Toda podcast. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos começando o podcast Com a Bola Toda. Aqui nós falamos sobre mulher, jornalismo e principalmente sobre esportes. Eu sou Michele Ferreira e é um prazer ter sua companhia aqui. No nosso episódio de hoje, vamos falar sobre as rotinas produtivas durante os jogos. Nosso bate-papo aconteceu no dia do clássico entre Vila Nova e Goiás pelo Campeonato Goiano. E nossas convidadas gentilmente aceitaram contar pra gente como é que acontece o pré, durante e pós-jogo. A jornalista Jane Costa, que é repórter da Rádio Geração 3, está de volta com a gente para falar como é a sua rotina em dias de jogos. Oi, Michele. Então, a rotina hoje de um clássico não é tão árdua igual antigamente, né? Porque no começo eu conseguia me atrapalhar, mas hoje é mais tranquilo. Eu, com 2 dias de antecedência, eu costumo já deixar tudo anotado, tanto de um clube como de outro. E chega no dia, eu fico mais por parte mesmo de centrar as informações mais precisas, né? O factual que acontece tanto de um clube como de outro. Hoje aqui, trabalhando no clássico, Goiás e Vila Nova e Goiás, por estar aqui no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. A gente sempre chega nas transmissões com 3 horas de antecedência. Muitas vezes, quando o Mesquita não está, que é o meu coordenador de imprensa, eu tenho que montar a técnica, então a gente sempre chega para ajustar isso, para saber se a rádio vai entrar no ar certinho, se o som está de qualidade. E no decorrer da transmissão, a gente sempre entra com notícias, com os principais titulares que vão entrar nas equipes, e no decorrer da transmissão a gente vai pautando aí o que acontece dentro do jogo. Jane, qual a sua principal função aí na rádio? Eu fico mais na parte da reportagem, então eu sempre faço ali a ponta, né, que é os melhores momentos dentro da partida. Hoje eu estou nos 2 times, tanto do Vila Nova como do Goiás, então eu tenho que estar por dentro de tudo que acontece nos 2 clubes. Bom, sabemos que para os jornalistas, né, o trabalho não termina com o apito final do jogo. Como funciona isso? Depois que acaba a partida, depois dos 90 minutos, a gente ainda fica por mais um tempo no estádio, porque sempre tem a coletiva de imprensa. Essa coletiva é intermediada ali sempre pela assessoria de imprensa do clube. Então, assim, hoje é mais tranquilo a gente trabalhar. Há alguns ainda, a gente fala que não é rotina, né? Porque nenhum jogo é igual ao outro, sempre acontece coisas diferentes, então a gente tem que estar preparado para tudo. E nesse tudo que a gente tem que estar preparado, a gente tem que ter uma conectividade muito grande com a assessoria de imprensa. Bom, aproveitando então a fala da Jane sobre assessoria de imprensa, nossa outra convidada é Núbia Alves, ela que é a assessora do Vila Nova. Núbia, é um prazer falar com você. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre a rotina de um assessor, tanto na preparação quanto em dias de jogos. Bom, a nossa assessoria ela tem basicamente 2 momentos, né? A gente tem o factual do dia a dia do Vila, que a gente alimenta a imprensa com entrevistas coletivas, repercussão do último jogo, soltar expectativas, né, para o próximo jogo, sempre projetando o jogo seguinte, falando do jogo anterior. E o segundo momento, que é o momento mais importante da semana, que é o jogo em si. E dentro do jogo, dentro da rotina de jogo, ela já começa normalmente 1-2 dias antes do jogo também na assessoria. Vai depender muito do dia do jogo, por exemplo. O clássico hoje, no domingo, como nós não temos entrevista coletiva aos finais de semana, a entrevista pré-jogo foi na sexta-feira, ou seja, 2 dias antes a gente, da parte da assessoria, não é da comunicação toda do clube, né? Porque a gente tem mais outras funções, outras coisas na comunicação. Estou dizendo da assessoria em si. A gente já preparou a coletiva pré-jogo na sexta-feira. As coletivas, elas são sempre alinhadas de acordo com a programação do time. Então, depende se o time treina de manhã, se o time treina à tarde, o horário que vai concentrar. Sempre a gente tem que se adequar à programação do time profissional. E aí, no dia do jogo, é sempre muita correria, porque a gente tem que cuidar de
escalação, press kit, as informações que a gente tem que dar, um jogador que está dentro, um jogador que está fora, algum desfalque, alguma surpresa, as próprias cabines de imprensa aqui no Oba, a gente também tem que dar conta delas. A gente pergunta sempre quem vem, que não está habituado a vir, para a gente providenciar espaço, porque hoje aqui no clube a gente tem uma limitação de quantidade de cabines, então para a gente evitar maiores problemas, a gente sempre pede faz esse levantamento antes, para organizar certinho, tem a parte do estacionamento. Quando a gente tinha torcida, a imprensa, o pessoal da transmissão, tudo, usava o estacionamento da Saneágua, aqui ao lado do Oba, né? Mas sem a torcida, a gente colocou todo mundo no bosque. Então, para a gente ter um controle também da quantidade de carros que vem, até para o próprio administrativo do clube se organizar, eu peço sempre a placa dos carros de quem vem da imprensa para dar uma monitorada no pessoal. A gente não coloca limitação, o pessoal pode vir com quantos carros quiser e tudo, a gente não se prende a isso, a gente só pede que passe para ter um controle. E aí no dia do jogo é correria, né? Porque aí faz uma coisa daqui, outra dali, aí solta escalação, troca escalação, muita gente não sabe, mas é a assessoria de imprensa que troca as escalações no vestiário, a gente só solta escalação nas redes sociais e para a imprensa depois que a gente trocou a escalação no vestiário, 1 hora antes. Então a gente vai no assessor do outro time, troca a escalação, passa para a nossa comissão técnica e só então a gente divulga, né? Só depois que a nossa comissão técnica tem a escalação do adversário em mãos que a gente divulga a escalação para a imprensa e nas redes sociais. E aí no decorrer do jogo assim, mais alguma informação ou outra, alguma situação ou outra mesmo dentro do estádio, assim, coisas do jogo, né, que não tem como a gente prever. Nubi, e para você, como funciona o pós-jogo? Principalmente nos dias de hoje, com todas as restrições por causa da pandemia. Por conta da pandemia, como as entrevistas estão sendo virtuais, também acontece isso. Aí no pós-jogo, para a gente não ficar refém da qualidade da internet, das emissoras que participam da coletiva, o que a gente faz? Eu coloco o serviço da entrevista coletiva no grupo da imprensa, que normalmente tem todas as emissoras que cobrem o clube, que estão transmitindo o jogo. E eu peço para os repórteres mandarem a pergunta ou no grupo ou no privado meu do Matheus, que é o outro assessor, que a gente reproduz a pergunta tal como o repórter mandou, né? A gente não faz nenhuma modificação. E aí a gente coloca algumas ordens de prioridade, como rádios que estão ao vivo, as TVs que são gravadas e os impressos, eles costumam ficar para depois, até para a gente ajeitar com a programação das rádios que estão rodando a entrevista no momento que ela está acontecendo. E aí a gente da assessoria que faz essa pergunta pós-jogo, né? E aí disponibiliza o material e normalmente é isso. Praticamente todos os jogos, as rádios que mandam repórteres para cá, eles entrevistam dirigentes. Então, assim, às vezes, eu e o Matheus, a gente tem que se dividir. Tá ele cuidando da técnica da coletiva e eu aqui fora acompanhando algum dirigente dando entrevista para a rádio, né? Então, a gente tem que, ou às vezes segura lá ou segura aqui para dar tempo da gente acompanhar toda essa dinâmica. A gente não tem mais entrevista no gramado por conta dos protocolos da pandemia, né? A única emissora autorizada a fazer entrevista na beirada do campo é a detentora dos direitos de transmissão. Isso vai variar de acordo com o campeonato, mas por conta do protocolo é a única rádio, não tem como mais nem ficar na beira do gramado. E aí é isso, nosso jogo termina mesmo 1 hora e meia depois do apito final, é quando a gente consegue fazer tudo, gravar todo o material, disponibilizar tudo e ir embora para casa. Essa é mais ou menos a rotina do jogo. Uau, que correria, hein? Mas sei que é muito gratificante também ver um bom resultado no final. Parabéns, meninas! Vocês fazem jus ao nome desse programa e estão com a bola toda. Excelente trabalho, viu? Bom, e é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Obrigada por você que nos ouve. Espero que tenham gostado e fiquem ligadinhos nos próximos episódios. Aquele abraço!